O tema de hoje, Heróis da Fé, Baraque. Nós vamos falar de uma pessoa que a Bíblia menciona um pouco sobre ele, mas que deu a Israel um grande livramento. Baraque não foi um juiz, Baraque não foi um rei, Baraque foi alguém que, ao ouvir uma palavra profética, ele confiou. E ele deu a Israel uma vitória muito grande pela sua confiança naquilo que Deus havia falado. E o nosso texto, a meditação, está em Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 32, que vai dizer assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Nós vamos falar de Baraque. E para contar um pouco sobre Baraque, precisamos conhecer como era a situação, como era o tempo que ele vivia. Está lá em Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que faleceu Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Nós temos aqui mais uma vez o povo de Israel desobedecendo a Deus, abandonando os caminhos de Deus, abandonando a palavra de Deus, e Deus o entrega nas mãos dos inimigos. E neste período Deus levantou Débora, uma profetisa, que se tornou também juíza sobre Israel. E ela ali recebeu uma revelação de Deus e falou assim: olha, Débora, chama Baraque e fala para ele reunir o povo e ir à batalha contra o Cícera, contra o exército de Jabim, e eu darei a vitória para ele. E esse texto está aqui em Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 6, que vai dizer assim: Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e os darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aqui Baraque recebe a profecia de Débora, e Débora fala: o Senhor te chamou, vá para a batalha, vá para a guerra, ele vai ser com você. E naquele momento ele falou assim: olha, se o Senhor falou realmente, então você vai conosco para a guerra. E ele foi para a guerra. E o texto vai dizer, a partir do versículo 14 do capítulo 4 de Juízes, assim: Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque vai para uma guerra contra um exército que tinha 900 carros de ferro. Seria equivalente hoje a tanques de guerra, 900 tanques de guerra. Mas o povo de Israel não tinha nem cavalos, o povo de Israel não tinha nem os carros de ferro. E Deus deu um grande livramento na vida deles. Mas algo aqui em especial acontece ali com Baraque. Baraque, ele foi àquela batalha porque ele creu no que Débora estava dizendo. Mas antes dele acreditar, ele falou assim: Débora, se o que você está dizendo vem de Deus, então você vai conosco na guerra. Porque ele falou assim: olha, muitos falsos profetas se levantaram, então eu tenho que saber se realmente é de Deus. E é algo que nós precisamos entender. Nós precisamos crer nos profetas de Deus. Eu quero dizer para você: creia nos profetas. É o que a Bíblia nos declara lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 20, que diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós temos aqui uma indicação clara, temos que crer nos profetas. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque será que todo profeta é de Deus? Será que toda profecia vem de Deus? Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Nós temos aqui uma indicação muito clara. Veio um profeta e disse algo, eu não tenho que crer em tudo que o profeta diz, mas eu tenho que julgar a profecia, julgar aquela profecia para ver se realmente é de Deus.
Porque Deus nunca vai contra a sua palavra. Ele nunca vai dizer algo a qual a sua palavra não autoriza e não permite. Eu tenho que entender isso. Olha o que vai dizer na primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, a qual o apóstolo João nos aconselha. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Nós temos uma indicação clara aqui do apóstolo João. Não creais em todo espírito, não creais em todo profeta, porque muitos falsos profetas se espalharam pelo mundo. Então Baraque, naquele momento ali de dúvida, falou assim: olha, será que você está falando, Débora, de Deus? Se for, vamos comigo na guerra. E Débora falou: nós vamos. E ele foi na batalha e foi vitorioso. O que eu tenho a aprender com Baraque? Creia nos profetas. Mas quando receber uma profecia, veja se ela é de Deus ou não. Não saia como muitas pessoas atrás de profetas. Nós vemos ali que foi o profeta que foi atrás de Baraque. Tem muitas pessoas hoje que estão desanimando na sua fé porque vivem atrás de profetas e recebem tantas profetadas que isso as desanimou na fé. Eu quero dizer a você, há profetas de Deus, pessoas sinceras diante de Deus. E quando Deus quiser trazer algo para você, esse profeta vai até você e vai falar com você. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa, para que no momento que Deus revelar algo para vocês fazerem, vocês confiem nele e que vocês realizem aquilo a qual Deus declarou para vocês. Pai, eu quero entregar em tuas mãos o meu irmão e a minha irmã, eu quero apresentar a sua casa e a sua família. Eu quero pedir, Pai, que os teus filhos ainda creiam em profetas. E eu sei que muitos falsos profetas se levantaram no meio da igreja e causou tantos problemas que muitos não acreditam mais. Mas a tua palavra diz: crede nos profetas e prosperareis. Que nós possamos crer nos profetas e que possamos principalmente colocar a profecia à prova, se ela vem de Deus ou se não vem. E se vier do Senhor, Pai, que nós creamos e que no tempo certo a tua palavra vai se cumprir. Porque toda a profecia que vem do Senhor jamais vai se frustrar, vai se cumprir na nossa vida. Eu peço em favor dos teus filhos, dê a eles sabedoria, entendimento, conhecimento, para entenderem quando a profecia vem do Senhor ou não. E aquilo que vem do Senhor, que eles venham confiar, venham acreditar, porque eu sei que certamente vai se cumprir na vida deles. Eu peço pela sua casa, pela sua família, que eles experimentem no milagre do Senhor, do livramento, da provisão, que experimentem da prosperidade que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.